Olá, a graça e a paz do Senhor a todos vocês. Nivaldo Abreu passando aqui mais uma vez. E hoje não é uma reflexão, na realidade eu estou passando mais para fazer um vídeo meio que explicativo, né? Porque está acontecendo algumas especulações a respeito do fato de eu não ter colocado meu nome para concorrer a presbítero, para ser reconduzido ao cargo de presbítero. E aí fica aquelas especulações de uma coisa, será que foi o pastor? Será que... Não, não foi nada disso. Primeiro, aquilo que eu sempre falei para vocês e volto a dizer, se alguém quiser saber alguma coisa a meu respeito, pergunte para mim, porque eu sei coisas horríveis ao meu respeito. Pergunte para mim, tranquilo. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro que a decisão foi minha, é minha, pessoal. Eu decidi, tá? Primeiro que isso não mudou a minha essência, meu irmão. Eu não dependo de um cargo para produzir para Deus. O meu cargo primeiro e que eu mais valorizo é aquele que foi dado pelo próprio Jesus, quando ele me comissionou, quando ele me chamou, né? Quando eu aceitei Jesus, ele disse aí de fazer discípulos. Esse é o primeiro cargo, primeiro, o único e o mais valoroso para mim. Aquele que eu mais prezo é fazer discípulos. Sabe por quê, meus queridos? Porque quem não faz discípulo não está caminhando dentro daquilo dos princípios do Evangelho, porque o Evangelho é assim, eu estou aqui com uma missão, Jesus me deixou aqui com uma missão, aí essa missão é fazer discípulos, é isso, fazer discípulo. Agora, o que é fazer discípulo, querido, numa igreja? Né? Eu sou presbítero, mas antes de ser presbítero, queridos, eu sou servo, e como servo eu sou ovelha, e como ovelha eu tenho um, uma obrigação, gerar ovelhas. Para quê? Porque a igreja tem um pastor que precisa de ovelhas, pastorear essas ovelhas. A função do pastor não é gerar ovelha, a função do pastor é apacentar as ovelhas que eu gerei. Lembra de Jesus, o diálogo de Jesus com Pedro? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Porque Jesus foi o gerador de ovelhas. Jesus serviu. Esse é o exemplo que eu tenho. Jesus ele veio para servir. E ele fez o papel, né, que lhe cabia fazer, que era alcançar vidas e levá-los à presença do Pai. Salvar pessoas. Que é esse o papel. E é isso que ele me ensina. Eu não conheço outro ensinamento de Jesus que não seja esse. Eu nunca vi Jesus dizendo que o pastor tinha que gerar ovelha. Não. O pastor pastoreia ovelhas. Agora, quem gera ovelhas são ovelhas. Agora, quando eu me disponho a cobrar do pastor ou de pessoas crescimento e geração de ovelhas, a pergunta que eu tenho que fazer primeiro para mim é o seguinte: quantas ovelhas eu gerei? Eu estou hoje habilitado a fazer essa pergunta para outras pessoas, porque eu tenho que primeiro perguntar isso para mim mesmo. Então, queridos, só para encurtar a conversa, não teve nenhum tipo de problema com o pastor, muito pelo contrário, o pastor Buriti, para mim, é uma pessoa que eu tenho um respeito tremendo, devo muito a ele no meu ministério, devo muito a ele, porque eu aprendi muito com ele. Eu aprendi primeiro humildade, aprendi com ele muito sobre humildade, aprendi com ele a ouvir. Ele me ajudou muito porque ele trouxe equilíbrio para a minha vida, porque eu sempre fui tido como um cara muito Pedro, muito explosivo, e sempre fui, né? Uma das coisas que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês podem falar qualquer coisa, mas jamais podem dizer que eu não fui verdadeiro. Sempre fui verdadeiro, embora eu pague um preço por isso, e vou continuar sendo. Eu tenho um compromisso com a verdade. Eu nunca, nunca, como presbítero, fui na casa de ninguém. Isso eu estou falando isso aqui porque eu sei que ninguém vai bater na minha porta para me acusar, para falar mal de alguém, para falar mal da minha igreja, para falar mal do meu pastor, porque não me cabe fazer isso. Nunca. Porque eu sei o meu papel. O meu papel é gerar ovelhas. O meu papel é ser servo, é servir a igreja. Esse é o meu papel. E foi isso que eu fiz durante esse período. Se eu não fiz melhor, vocês me perdoem, mas eu procurei fazer dessa forma, fazer o melhor. Esse era o meu chamado. E aí que eu entendi, né, que era o meu momento de parar, porque eu achei que eu não estava mais atendendo aos requisitos que me estava sendo cobrado. E eu sempre optei por fazer a vontade de Deus. Eu não sigo a padrões humanos, não gosto de padrões humanos, não gosto de religião, não gosto de religião, porque Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo não é uma religião. Não gosto de viver do passado, não gosto de viver
da lei, mas gosto de viver baseado no amor, que, aliás, diga-se de passagem, foi uma das coisas que eu aprendi muito com o pastor Buriti e que, inclusive, fui um forte crítico dele sobre essa questão do amor. Eu dizia para ele, pô, mas tudo o senhor fala, tudo que o senhor fala, fala no amor. E eu fui aprendendo isso, eu fui aprender a buscar resposta dessas coisas que ele me falava na Bíblia. E a Bíblia me mostrava que esse é o padrão de Jesus. O padrão de Jesus é um padrão de amor. O padrão do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um padrão de amor. Tudo se baseia no amor. Tudo. Então, queridos, só para esclarecer, então, eu não tenho nada contra ninguém, muito pelo contrário, porque o dia que eu tiver, a pessoa vai saber, eu vou falar para ela mesmo, né? Não estou preocupado com aquilo que estão pensando de mim. Algumas pessoas estão falando algumas coisas a meu respeito. Olha, eu estou tranquilo, não estou nem preocupado com isso. Não estou mesmo, de coração. Não estou. Eu tenho uma grande preocupação com isso aqui, ó, com essa rádio aqui. Sabe por quê, queridos? Aqui eu tenho um grupo de pessoas, uma equipe de pessoas que estão comprometidas com o reino. Tem a pastora Dora, que não mede esforço para trabalhar a palavra de Deus, pastor Fabrício lá em Joinville, pastor Buriti, missionária Rose, a minha vida, a vida da minha esposa, nós estamos empenhados em pregar a palavra, em gerar ovelhas, fazer discípulos, porque nós entendemos que esse é o nosso papel. Esse é o meu papel. O meu papel mais importante não foi ser presbítero, embora para mim tenha sido uma honra e eu agradeço a Deus pela igreja, agradeço aos irmãos que depositaram em mim o voto. Mas esse não é o meu papel principal. Meu papel principal é ser servo, é fazer discípulos, fazer ovelhas. E é isso que eu faço aqui nessa rádio, trabalho diuturnamente, me esforço para fazer o melhor, tenho as minhas deficiências, nunca disse para ninguém ao contrário. Por isso, às vezes, eu brigava com o pastor, mas com o decorrer do tempo, Deus foi me mostrando o seguinte: não existe o pastor perfeito, porque ele mesmo disse, Jesus, quando foi chamado de bom, só disse, por que me chamas bom? Bom sou o Pai, porque não existe isso, Cristo. Não existe. Porque eu quero que você imagine o seguinte, né? Isso tanto faz para presbítero, diácono, pastor. Imagine você dentro de uma igreja, você dentro da sua casa, você tem 3, 4 filhos, você tem divergência porque você não consegue agradar essas 4 cabeças diferentes. Imagine numa igreja. Se o pastor ele for atender a demanda de um grupo, ele vai desagradar o outro. Se ele atender a demanda do outro, ele vai desagradar o outro, porque são várias demandas que tem dentro de uma igreja. Então cabe ao pastor agradar a Deus. E agradar a Deus é negar a si próprio. Por que ele tem que negar a si próprio? Porque ele vai apanhar. As pessoas vão bater nele porque as pessoas não vão entender isso. Elas não querem entender. Elas vão conflitar, mas não vão entender, porque para entender, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: é olhar para mim mesmo e me perguntar para mim mesmo, cara, o que eu estou fazendo está certo, está correto? Vem de Deus? É Deus que está me colocando isso para mim? Qual o meu papel diante de tudo isso? Então, eu nunca cobrei do pastor e não vou cobrar nem do pastor, nem do presbítero, porque eu conheço, eu sei como é o ser humano. E eu sei o seguinte, queridos, que como presbítero na minha igreja, como presbítero, eu procurei atender a Deus. Nunca atendi demandas humanas. Não. Porque eu tenho dificuldade para isso. Eu sei que, por mais que eu tente, eu não consigo agradar as pessoas. Não vou conseguir, porque o dia que eu começar a agradar as pessoas, fique certo de que eu vou estar desagradando a Deus, porque não foi para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado para atender as demandas do Senhor, não as demandas do ser humano. Então, fique claro aqui que não é nada, que não foi pastor, não foi ninguém. Eu tomei essa decisão porque eu entendo que é bom começar, você tem que saber como começa, mas você tem que aprender a saber quando é o momento de parar. E eu achei que é o meu momento de parar. Agradeço mais uma vez à igreja, agradeço aos irmãos que depositaram a confiança em mim e que ficaram preocupados porque eu deveria ter continuado. Não, queridos, eu não deveria ter continuado. Eu só vou continuar o dia que Deus me chamar de volta. Agora, aquilo que eu falei, foi apenas eu continuo sendo presbítero em disponibilidade. Agora, o fato de eu ser ou não presbítero não muda a minha essência, não vai mudar o que eu sou, não. Queridos, eu nunca dependi, na minha igreja, ao longo desses anos, eu nunca dependi de um cargo para trabalhar lá, como zelador com a minha esposa, no som, toda a vida sempre me envolvi, nunca dependi de cargo. E não dependo, queridos, de cargo. Eu dependo única e exclusivamente da voz do Senhor na minha vida. Então,
Fique claro para você, que Deus abençoe, eu agradeço o carinho, agradeço a atenção, continuo sendo o mesmo Nivaldo de sempre, a Rádio Resgate está aberta para vocês, a minha casa está aberta para vocês, e aqui eu quero discutir com vocês Cristo, não discuto igreja. Deixa isso bem claro, eu não discuto igreja na minha casa, tá bom? Que Deus te abençoe e fique com Deus.